Olá galera, do primeiro ano do ensino médio, vamos falar um pouquinho agora sobre função inversa. O que vem a ser função inversa? Então na página de vocês da apostila 226 eu tenho um pouquinho da parte teórica de função inversa. A ideia da função inversa é justamente a seguinte. Suponhamos que eu tenho uma função f que leva os elementos do conjunto A até os elementos do conjunto B. A função inversa, o papel da função inversa é fazer exatamente o contrário. Trazer os elementos do conjunto B e ligar os elementos ao conjunto A. Então, se a função normal ela faz o caminho da ida, a função inversa ela faz o caminho da volta. Ela faz retornar. Então, acompanhe comigo um exemplo aqui, uma situação. Eu tenho a função fx é igual a x mais 2. Aqui eu tenho alguns elementos. No conjunto A e no conjunto B. No conjunto A eu tenho 0, 1, 2 e 3. Então, 0 mais 2 dá 2, eu faço essa ligação. 1 mais 2 dá 3, eu faço essa ligação. 2 mais 2 dá 4, eu faço essa ligação. 3 mais 2 dá 5, eu faço essa ligação. Então, se esse é o meu conjunto A, 0, 1, 2, 3, e esse é o meu conjunto B, 2, 3, 4 e 5, a função inversa vai fazer o papel contrário, ela vai ligar os elementos do B no A. Então ela vai fazer o caminho da volta, ó, que é exatamente esse caminho aqui de retorno, ó. Ela vai fazer o retorno. Quando que jeito que ela faz o retorno? Eu pego a minha função, y é igual a x mais 2. E eu faço a seguinte troca, presta atenção. Onde tem y eu coloco x, onde tem x eu coloco y. Feito isso, eu isolo novamente o y. É engraçado porque parece que vai ficar do mesmo jeito, mas não vai. Isolar o y, eu passo esse 2 para cá. Então, a minha função é x menos 2 igual a y, ou y igual a x menos 2. Olha lá, ó. A função normal era y igual a x mais 2. E a função inversa, que é representado por f menos 1, f elevado a menos 1, é y igual a x menos 2. Então acompanhe comigo. Se o x é 2, 2 menos 2, 0. Eu ligo 2 no 0. Se o x é 3, 3 menos 2, 1. Eu ligo 3 ao 1. Se o x é 4, 4 menos 2, 2. Eu ligo 4 ao 2. Se o x é 5, 5 menos 2, 3. Eu ligo 5 ao 3. Então esse é o papel da função inversa. Acontece que nem toda função tem função inversa. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui, ó. Imagina esses dois exemplos aqui que estão na apostila, ó. Esse primeiro e esse segundo aqui, tá? Na verdade é o mesmo? Sim, na verdade ele é o mesmo. Se eu for mandar as setinhas de volta do primeiro diagrama para o segundo, o que acontece? Vão sobrar 3 elementos no segundo sem mandar setinha. Isso não é função. Então isso não pode acontecer. Essa função, esse diagrama aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ele não admite função inversa, tá? Porque na hora de eu desenhar as setinhas de volta, vai ficar elemento sem mandar setinha. E isso não pode. Se isso acontecer, não é uma função. Agora, como saber se a função admite inversa ou não? Obrigatoriamente, a função tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Quer dizer, todos os elementos do A têm que mandar setinha e todos os elementos do B têm que receber setinha. Cada elemento do A manda uma única setinha para B. Todos do B recebem, tá? E aí eu posso ter a função inversa. E aí tem possibilidade de ter a função inversa. Então olha só essa situação, porque essa situação aqui não tem inverso, ó. Esse mandou para esse mandou para esse mandou para esse. Beleza. Na hora de eu pensar no conceito de função inversa, olha lá o que acontece, ó. Esse manda para esse manda para esse manda para esse e esse fica sozinho. Pronto, já não é mais função, tá? Então nem toda função tem inversa. Só vai ter inversa quando acontecer exatamente isso aqui, ó. Todos os elementos de A têm uma representação em B. Cada elemento manda uma setinha só. Cada elemento do domínio tem uma imagem só no B.
e todos do B receberam setinha. Porque aí existe o retorno, ó. Todos mandaram, todos retornaram. Pronto, simples assim, tá bom? Olha só para vocês verem que interessante esse último diagrama aqui, ó. Verdinho. A função f manda setinha do A para o B. Quando for a função inversa mandar do B para o A, o número 4 tem que mandar duas setinhas. Pronto, já deu problema, não é função mais. Então esse verdinho não representa a função. Tá joia? Obrigatoriamente a função tem que ser bijetora. E o que significa bijetora? Ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tá bom? Aí nós temos um exemplo, uns exemplos na página 227, né? Olha só. Esse primeiro exemplo aqui, ele representa inversa? Não, porque vai ficar um carinha aqui embaixo sem mandar setinha. Esse segundo exemplo representa inversa? Não, porque se a setinha vier daqui para cá, quando for retornar, esses dois manda para um só. Negativo, né? O terceiro exemplo representa inversa. 3 que mandam, 3 que retornam. Um para cada um. Então esse aqui é função inversa. E por que Ronan, a função inversa ela é representada por f elevado a menos 1? Muito simples. Quando a gente pega um número inteiro, né? Se eu pegar o número 5, por exemplo, e falar para vocês, galera, qual é o inverso desse número? Atenção que eu falei a palavra inverso, não falei a palavra oposto. Se eu tivesse falado a palavra oposto, era menos 5, tá? Mas qual é o inverso desse número 5? O inverso dele, 5 elevado a menos 1, é 1/5. E como o inverso dele é 5 elevado a menos 1, a função inversa também recebe essa característica, f elevado a menos 1, ou seja, a função inversa. Tá? Não é que eu vou pegar a função e elevar ela a menos 1, não é isso. Eu vou achar a inversa dela. E para achar a inversa dela é esse procedimento. Pega a função normal, aonde tem y você coloca x, aonde tem x você coloca y. Acabou de fazer isso, isola y. Isolou y, você chega na inversa. Tá certo? Olha como é que funciona o gráfico de uma função inversa. Presta atenção na questão do gráfico. Suponhamos que eu tenha aqui uma função normal, que é uma função quadrática, fx igual a x ao quadrado. Então eu tenho aqui eixo y, eixo x, e a função normal ela faz isso aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho uma reta que é a bissetriz de primeiro e terceiro quadrantes. Tá? Primeiro e terceiro quadrantes essa reta, é a bissetriz. Eu tenho aqui a função. Como é que fica a função inversa dela? Ela é simétrica em relação à bissetriz. Simétrica significa que se eu dobrar a bissetriz, os dois gráficos se encontram no mesmo lugar. Tá? Então se você tem o gráfico da normal, desenha a bissetriz, que o gráfico da inversa ele é simétrico a ele. Tá? O que seria simétrico mesmo? Se eu conseguisse dobrar aqui nessa linha da bissetriz, os dois gráficos iam se encontrar. Você vê isso aqui, ó, nessa situação aqui, tá? Nessa situação aqui embaixo também você enxerga isso, tá bom? Ou não, mas se for uma função exponencial, tem inversa? Tem. Imagina essa função aqui, ó, y, meu canetão tá acabando a tinta, não tá legal. Y é igual a 2 elevado a x. De acordo com o que eu falei, troco o y por x, troco o x por y. Pronto. Isso aqui, ó, é um logaritmo. Logaritmo é o expoente. Y é igual a log de x na base 2. Tá? Y é igual a log de x na base 2. Então, ó, 2 elevado a y é igual a x. Vocês já estudaram logaritmo. A inversa da exponencial é um logaritmo. Tá bom? Certinho até aí? Tudo bem? Bom, essa é a explicação que eu tenho que dar para vocês aqui da função inversa, né? Lá na página 228, lá em cima, tem assim, ó, dada a função fx é igual a 2x mais 3. Representar sua inversa e fazer o gráfico de f menos 1. Então vamos lá. Fx é igual a 2x mais 3. Eu tenho essa função aqui.
fx é igual a 2x mais 3. Primeiro passo, eu vou fazer o gráfico dela aqui do lado, tá? Vou fazer um gráfico pequeno aqui só para a gente entender. 2 vezes 0, 0. Vou ligar o 0 ao 3. 1, 2, 3. Pronto. E eu vou achar o zero da função. Achar o zero da função menos 2x é igual a 3. X é igual a menos 3 meios. O menos 3 meios está aqui, ó. Menos 1. Menos 3 meios está aqui. Então o meu gráfico ele passa aqui, ó. Pronto. Esse é o gráfico dessa função. Vou achar a inversa agora. Onde tem y eu coloco x. Onde tem x eu coloco y. Isola y agora. Passa esse cara para cá. X menos 3 é igual a 2y. Passa o 2 dividindo. X menos 3 dividido por 2 é igual a y. Pronto. Essa é a função inversa. Beleza, Rona, vamos construir o gráfico dela. Substitui o x por 0, vai dar menos 3 meios. E o menos 3 meios está aqui, ó, menos 1. Vou pôr aqui, ó. Substitui o y por 0. Aí vai ficar x valendo 3. 1, 2, 3. Aqui está a bissetriz, ó, nesse pontilhado, ó. Significa que essas duas elas vão se encontrar em algum lugar. Elas vão se encontrar em determinado ponto, tá? Esse ponto tinha que estar alinhado com a bissetriz. A minha bissetriz ficou um pouquinho torta. Então seria, o ideal seria se eu fizesse ela aqui, ó. Pronto. Esse é o gráfico que representa as duas funções, simétrico em relação à bissetriz, e esse é o procedimento para você achar a função inversa, tá bom? Forte abraço a todos vocês, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau.